Este podcast é uma produção Reverber. Olá, amigo historiante, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. A voz essa semana ela tá mais fina, não temos aquela voz rouca do nosso chefe, demos folga para o nosso chefe durante essa semana, mas continuamos aqui na luta contra a ignorância e a gente conta com você para você ficar conosco até o final deste episódio. Tá entrando no ar mais um episódio deste podcast que é a fronteira final contra o Império da Ignorância. Hoje aqui temos o retorno dela, a matriarca do historiante, a primeira dama, Lídia Verônica. Vamos deixar claro que eu ainda não voltei, gente, ainda tô de licença maternidade, tá? Acabou, não, já era. Não, Pablo tirou o siso hoje e eu tô aqui na mesa para representar a família. A família historiante. Os Magalhães. Os Magalhães. Os Magalhães. Mas, enfim, né? É um prazer estar de volta. Não com esse tom de vingança. Eu acho que pareceu aquela frase, né? É um prazer estar de volta. Não é isso não, gente. É um prazer estar de volta de verdade. Tem um tempinho, né? Que eu circulei por aqui. Então, ignorem qualquer falha. Eu tô enferrujada. Desculpa qualquer coisa, né? Desculpa qualquer coisa. Temos também ele, que vem do sul do Brasil e para brilhantar a participação no nosso podcast, Presley. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que o pessoal está assistindo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e vamos bater um super papo aí, falar sobre a atualidade do Brasil e do mundo. E a gente também tem ele, o que criou um soviético à beira do Rio São Francisco, Kleber. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos aproveitar, né, que o comandante Pablo não está, então a gente pode xingar à vontade, usar palavrão aqui, que não vai ter pi nem reclamação. Calma, gente, ele ainda edita o programa. Olha, tá? As ameaças aí, gente. Não tô ameaçando não, eu só tô avisando porque, né, vai que a pessoa cria expectativa. Tá esperando alguma coisa. A gente coloca o selinho E ali na frente do episódio. Depois que a gente colocar o selinho E ali, a gente também tem os recadinhos a respeito dos streamings, né, Lídia Verônica? Então vamos lá. Pra galera aí que tava sem ouvir a minha voz aí por um tempo, estou de volta. E estou de volta também pedindo likes não, como é que fala? Curtidas e estrelinhas. Pedindo aí o engajamento de vocês, pedindo biscoito. Tô aqui pedindo biscoito. Na verdade, eu queria pedir aos nossos ouvintes que deem 5 estrelas, avaliem nosso conteúdo, os nossos programas, né, os nossos episódios. É muito importante que você participe desse momento para agregar valor aí ao nosso conteúdo e que a gente possa crescer cada vez mais nas plataformas, né? Então a gente conta com essa ajuda aí de vocês. E é isso aí, foi isso que eu voltei, para pedir que vocês continuem ouvindo a gente e avaliando o nosso conteúdo. E fora isso, além de curtir a gente no Spotify e no Apple Podcast, você pode também compartilhar o nosso episódio nas suas redes sociais pra gente repostar depois e ver que você tá curtindo, tá ouvindo, compartilhando com seus amigos, e isso ajuda bastante a gente a crescer e alcançar novas pessoas. E além disso, a gente também tem um recadinho da nossa editora parceira, não é não, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com o cupom de desconto, junto com a editora parceira do Historiante, a editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio. E com este cupom você pode adquirir vários livros lá no site da editora Contexto. Você pode adquirir, por exemplo, o livro de Franz Boas, Antropologia da Educação, que esse livro aborda um dos temas que nós vamos abordar nessa mesa redonda hoje, que é relacionado, logicamente, à educação.
E este livro ele traz os escritos de Franz Boas que tratam de temas ainda relevantes, não apenas na esfera educacional, mas também para a sociedade em geral, como os avanços na liberdade dos métodos de ensino, com destaque para a universidade como espaço do livre pensamento e da liberdade para ensinar. Esse livro e muitos outros estão disponíveis no site da Editora Contexto, e vocês, utilizando o cupom HISTORIANTE20, vocês vão ter um super desconto. Aproveitem. E o desconto ele é para todos os nossos ouvintes poderem participar, né, Kleber? E além disso, se você quiser apoiar a gente ou se você já é nosso apoiador, você pode participar de sorteios mensais de livros da Editora Contexto que a gente faz para o nosso grupo de apoiadores. Se você quiser apoiar a gente, você pode pelo Orelo ou pelo apoia.se/historiante. E se você não consegue apoiar a gente todo mês, não tem condições, não pode ajudar a gente assim, de vez em quando, se você quiser passar um Pix pra gente, é Pix Historiante. Ajude a gente e ajude a vencer a barreira contra a ignorância. Vamos agora pro giro de notícias? Redação Pragmatismo. Como os bilionários aprofundam a desigualdade social. Apenas 8 homens possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas que compõem a metade mais pobre do mundo. Além disso, o 1% da população detém o mesmo volume de riquezas que os demais 99%. Esses são alguns dos destaques do documento. O relatório traz números preocupantes sobre o aumento da desigualdade em todo o mundo em poucos anos. Para se ter ideia, desde 2015, mais da metade da riqueza mundial total de 255 trilhões de dólares tem ficado nas mãos de 1% mais rico da população mundial. Já os 50% mais pobres da população mundial detêm menos de 0,25% da riqueza global líquida. Poder 360. 5 brasileiros têm riqueza equivalente à metade da população mais pobre. Cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo dos 1% mais ricos do mundo ficaram com 82% de toda a riqueza global gerada em 2017. O relatório, entre aspas, recompensem o trabalho, não a riqueza, fecha aspas, foi elaborado pela ONG britânica Oxfam. Uou, o discurso da meritocracia é muito hipócrita, diz o jornalista Laurentino Gomes. Em resposta à pergunta de Michel França, pesquisador do INSPER e colunista da Folha de São Paulo, Laurentino Gomes falou sobre meritocracia. Entre aspas, esse discurso é muito hipócrita. Esse é o argumento favorito pelos brancos privilegiados na hora de combater, por exemplo, a política de cotas preferenciais para os negros e afrodescendentes. A meritocracia é legal se o seu filho tiver todas as condições de começar bem a grande corrida pela vida, com boa educação, boa saúde, boa moradia, todos os benefícios que o Estado assegura a uma parte da população e não a outra. Agora, se seu filho nasceu em comunidade absolutamente insalubre, abandonadas pelo Estado, às vezes dominada pelo crime organizado, sem educação, sem moradia, sem saúde, sem segurança e que teve de começar a trabalhar muito cedo para ajudar os pais em casa. Fecha aspas. Intrínseca. Como o discurso de meritocracia ajuda a ampliar a desigualdade social. Entre aspas, se você se esforçar, vai conseguir. Eu consegui porque mereci. Esses e outros clichês são parte da retórica da meritocracia. Um discurso muito comum hoje em dia e que, segundo o economista francês Thomas Piketty, é um dos principais pilares da narrativa que serve para justificar a desigualdade. No livro Capital e Ideologia, Piketty argumenta que a ideia de meritocracia serve para os vencedores do atual sistema econômico justifiquem a desigualdade em qualquer escala,
jogando nos perdedores a culpa por seu próprio fracasso, como se obter êxito fosse apenas questão de esforço individual. Agora os bilionários aproveitam e saem nadando do submarino individualmente, sem a ajuda do Estado malvadão. Muito bom. Vamos então para o nosso editorial. É contigo, Kleber. Vivemos em um mundo com muitas desigualdades em que o acesso a itens básicos, até mesmo para a sobrevivência, é difícil para muitos. E nos últimos anos vem aumentando a crítica aos poucos indivíduos que detêm grande parte das riquezas, muitas vezes proveniente da herança ou frutos da exploração do trabalho de outros. Só que aí, neste embalo surgiram o que podemos chamar de fãs-clubes de bilionários, na defesa dos ricos de estimação, que usam o argumento de que eles são ricos porque merecem, ou seja, defendendo aí o conceito de meritocracia. Mas será que essas pessoas que fazem parte desses fã-clubes de bilionários e quem está ouvindo esse podcast sabe o que é meritocracia? Então agora vamos dar início aqui ao editorial com uma postagem que fez parte da nossa antiga página do Historiante no Instagram e que vamos repostar na página que está aí crescendo, que é @ohistoriante_. Vou dar início agora, que tem como tema o que é meritocracia. A meritocracia é um sistema de hierarquização e premiação que se baseia nos méritos do indivíduo, ou seja, o processo de elevação social e profissional é uma consequência dos méritos individuais de cada pessoa, dos seus esforços e dedicações. As posições hierárquicas da sociedade estariam condicionadas às pessoas que apresentam os melhores valores morais, educacionais e competências. Um exemplo do sistema de recompensa / meritocracia é no meio empresarial, o meio privado, que valorizam e premiam os profissionais que apresentam melhores produções, sejam com aumento de salário ou cargos superiores. Esse termo foi utilizado pela primeira vez por Michael Young no livro Rising of Meritocracy, de 1958. Contudo, no livro de Young, o mérito é entendido como um termo pejorativo, pois estava relacionado com a narração de uma sociedade que seria segregada, tendo como base dois principais aspectos: a inteligência, QI elevado, e um grande nível de esforço. Vários sociólogos, filósofos e intelectuais criticam a meritocracia, pois a mesma, como um sistema de hierarquização e ascensão social e profissional, não depende exclusivamente do esforço individual, mas também das oportunidades que indivíduos têm ao longo da vida, assim como seus vínculos, como os familiares. As pessoas que nascem com melhores condições financeiras, com acesso às melhores instituições de ensino, têm maiores chances de conquistar posições de melhor destaque na sociedade, em relação àqueles que não tiveram esta mesma, entre aspas, sorte. Ou seja, o esforço não é o único fator que define o sucesso ou fracasso de um indivíduo, mas uma parte que engloba conceitos mais complexos que estão presentes nas sociedades, como fatores econômicos. Então a pergunta que fica é a seguinte: tem como defender a meritocracia em um país tão desigual, social e economicamente como o Brasil? Passa a bola aí para vocês. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente.
vou pedir pro Presley, que é o nosso convidado, mais uma vez, para ele poder começar o debate aí, o especialista da mesa. Olha que responsabilidade, especialista da mesa. Mas, olha só, não sei se já comentei com vocês, mas uma das minhas áreas de estudo é a desigualdade de renda. E, no caso, o meu estudo do mestrado foi baseado nisso também. Mas eu concordo não sei como concordar mais com a afirmação de que esse discurso de meritocracia, ele só reforça a nossa situação de viver dentro de uma sociedade extremamente desigual. Eu acredito que isso vem de um problema muito sério da individualização e da responsabilização individual de problemas que são coletivos, né? Então, a partir do momento que você joga a responsabilidade em cima de alguém sobre, sei lá, o fracasso dela, sobre a pobreza que ela vive, sobre o salário que ela recebe, você retira a responsabilidade de quem, de fato, é responsável por aquela situação. Então, é muito mais fácil fazer com que aquela pessoa passe a vida inteira dela se cobrando, se sentindo mal, frustrada, enchendo o rabo de tarja preta, do que falar com ela, falar, olha, o que está te lascando é o sistema que você está inserido, é a forma qual estamos produzindo e consumindo. O que você acha da gente aí meter uma revolução, mudar alguma coisa, ir para a política e fazer alguma coisa diferente? Então eu acho que quando você joga esse discurso de que se você quiser, você consegue, é uma forma que você tem de deixar as pessoas ocupadas, vivendo as suas próprias vidas sem entender o que está acontecendo ao redor delas. E também de se esquivar da responsabilidade, né, que você tem ali na questão social, né? Exatamente. Sobre aquilo que eu faço, né, o quanto influencia e prejudica o outro, como tira oportunidades e, enfim, né, sempre privilegiados conseguem ocupar espaços que outras pessoas não conseguem, né? Então, assim, exatamente. Eu tiro de mim a responsabilidade. Eu acredito que é mais essa questão desse fardo que eu tiro de mim. Então, eu coloco só em você a culpa pela situação que você se encontra, né? A gente vive um momento na sociedade, e até por conta dessa questão de culpar, né, as outras pessoas, da responsabilidade acabar vindo pra gente, e a gente para muitas das vezes para não analisar algumas coisas. O Presley, ele falou uma questão a respeito de assim, olha, vamos tomar consciência, vamos pensar na política, vamos pensar em tudo, e a gente para olhar algumas pesquisas, algumas coisas que a gente tem acompanhado nas notícias, a respeito de como a discrepância, como a desigualdade social ela tem crescido nos últimos anos, e como isso afeta, né, no discurso dessa meritocracia falsa, né? Se hoje a gente pegar na população brasileira, a gente tem quase 51% da população endividada. Se você pegar alguns dados, saiu na CNN umas semanas atrás, saiu isso em vários noticiários, se você parar para olhar o perfil dessas pessoas, elas não estão gastando mais com futilidades, elas estão gastando mais com necessidade, como alimentação, a dívida está vindo no cartão de crédito por conta do supermercado, por cobrir uma conta aqui, outra ali, então as pessoas acabam se enrolando e acabam sofrendo muito com isso, né? Se endividando cada vez mais, e enquanto algumas pessoas, alguns cursos, alguns espaços estão vendendo aí para você poder viver com R$300 por mês de alimentação e guardando 250 ou R$300 aí na poupança para você poder ficar rico aí daqui a alguns anos. Então, e o Estado, ele fica totalmente isento, né, nesse processo, pelo que a gente tem visto. A gente tem acompanhado que, embora tenha ocorrido algumas lutas aí para diminuição de juros, a volta de algumas políticas públicas para poder tentar ajudar, ainda assim existe muito esse discurso da meritocracia, de que com um salário mínimo ou menos até, dá para você ficar milionário e é só correr atrás, né? É a falácia do liberalismo, né? Muito se fala hoje em dia, eu acho que o Presley, como produtor de conteúdo, né, economista e tal, por favor, não se sinta inserido nessa realidade, mas os econocoaches, eles levam muito isso para frente, né? Eles ensinam, eles tentam, né, enfiar a goela abaixo que
é capaz de você enriquecer, né? Com o pouco que você tem, né? Você investe hoje, né? Para em setembro você ter né? Aquela fala do, acho que tem Atlanta, não vou lembrar. É um filme americano que ele fala, né? Eu tenho fome hoje, eu não tenho fome em setembro, que é quando eu vou ter o retorno do meu investimento, né? Mas os econocoaches, eles fazem você acreditar que se você passar um pouco de aperto hoje, ali na frente você vai ter um retorno. E eles sabem, né, que não é assim. Mas eles vendem isso para justamente enriquecer em cima desse conhecimento, dessa falácia. E também, né, porque assim, a gente está falando da responsabilidade, de culpar o outro pelas suas escolhas e tudo mais, mas nesse caso que eu estou trazendo aqui, eles ganham em cima desse discurso, né? Da meritocracia. Sim, eu acredito que dentro, principalmente, né, falando como pessoa que também trabalha na internet, uma das minhas maiores críticas é justamente a falta de responsabilidade na influência. Porque geralmente o que essas pessoas usam como justificativa para, enfim, seus discursos meritocráticos é falar que eles possuem um público específico, de que é um público-alvo, de que enfim. Só que a gente percebe que quando você está inserido dentro de um contexto como o nosso, macroeconomicamente falando, estatisticamente, essas pessoas que têm seus 5, 10, 15 milhões de seguidores nas redes sociais, aí, sendo os maiores influenciadores de finanças do mundo e parará, estatisticamente, muita gente pobre está seguindo essas pessoas. Então, falta também essa responsabilidade para poder falar de uma maneira um pouco mais realista, porque esses econocoaches, como você falou, eles fazem um desserviço para pessoas como eu. Porque, ao invés deles incentivarem as pessoas pela via mais correta, mais sustentável e mais real, eles acabam fazendo o contrário. Eles viram como o Felipe bem satirizou falando sobre a questão dos R$300 e viram e falam que você vai gastar ali R$300 no mercado. Sendo que você vai hoje no mercado para comprar a compra da semana e dá quase 500. E é inviável, principalmente pensando numa família. Então, são realidades totalmente distintas. Então, falta bastante essa percepção da parte dessas pessoas. E eles vendem, né? E esse discurso da meritocracia, ele é muito sedutor. Então, a partir do momento que você está numa situação de pobreza, numa situação de desemprego, talvez, quando você escuta ouvir a história de uma pessoa que começou a vida vendendo, sei lá, paçoca no sinal, e agora é dono de uma das maiores empresas de não sei o que lá, isso é motivacional, sim. Mas será que ele não é um caso isolado? Será que foi tão simples assim? O que ele teve que abrir mão? E aí você acaba desconsiderando todo um contexto, né? Contexto histórico daquela pessoa, contexto individual, enfim, realidades distintas. Então, é muito extenso para a gente poder reduzir apenas a força de vontade. Então, eu acho que esse discurso de meritocracia, ele acaba fazendo sentido quando você está dentro de um país extremamente de renda alta. Para a gente aqui, eu sempre falei, e vou defender até o final, de que meritocracia em país subdesenvolvido é lenda, não existe. Não, é interessante que muita gente tem essa... A gente também traz aqui nesse tema, né? A romantização da riqueza, né? O feticismo da riqueza. E é muito comum a gente ver na internet tanto brasileiros que vivem nos Estados Unidos, quanto brasileiros que estão no Brasil e almejam estar nos Estados Unidos, né? Comparando o estilo de vida, né? Os ganhos e como... Enfim, aquele sonho americano que a gente sabe que não rola, né? Mas muito brasileiro lá fora vende essa questão, né? Se você trabalhar bastante, você vai ter esse carro aqui. Mas aí ninguém fala que brasileiro, imigrante, não paga imposto, né? E corre o risco de ter qualquer dívida, ter esse carro confiscado e até ser enviado novamente para casa, né? E, enfim... existem dois lados da moeda, literalmente. E geralmente as pessoas vendem só um, né? E
isso aí que você falou, né? Eu acho que é mais relacionado à nossa realidade, né? No Brasil, é impossível a gente, trabalhando, conseguir comprar o que uma pessoa nos Estados Unidos, trabalhando, ganhando por hora, né? Mesmo que não tenha leis trabalhistas que os guardem e tudo mais, eu acho que até por isso, né? Eles têm horas incansáveis e 50 mil empregos por semana para manter um estilo de vida, mas assim, saúde zero, vida social zero, né? Mas tá bancando ali a premissa, né? Eu com meu esforço eu consegui tudo isso. Mas também há consequências ruins, né? A gente aqui vive um modelo diferente de economia e enfim, mas a gente tem leis trabalhistas que nos guardam e, de alguma forma, eu acho que a longo prazo isso também é benéfico, né, pra gente, enquanto proletário. E nesse ponto aí que você está falando, Lídia, tem uma questão que é muito interessante, que eu acho que dá para criar uma linha de raciocínio a respeito disso. Enquanto eles vendem um discurso e uma vida, um estilo de vida que você consegue, o que você pode conseguir o que você quer, você vai alcançar os bens que você quer, você vai conseguir a mercadoria que você quer, você começa a trabalhar, igual você falou, em diversos empregos, de várias maneiras, tentando diversas fontes de renda para conseguir o mínimo, para assim, sustentar o mínimo e tentar conseguir chegar a algum lugar. Né, e assim, conquistar uma casa, conquistar um bem, um carro, uma viagem, seja lá o que for. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar assim, a gente acaba perdendo muita coisa também. A gente acaba perdendo saúde, qualidade de vida, perdendo momentos com família, enfim, por aí vai. E nisso tudo, a gente pode até conseguir alguma coisa, não duvido que não seja isso, mas o nosso trabalho, a gente tem se tornado mercadoria para eles, porque a gente está vendendo a nossa mão de obra, a gente está vendendo a nossa saúde, a gente está tirando de nós e enriquecendo pessoas que são muitas das vezes os super ricos, né? As pessoas que estão num status muito além e que a gente nunca vai conseguir chegar, e dando qualidade de vida, dando de presente para eles, aumentando a riqueza deles, além e tirando do que a gente poderia ter. Né? Exatamente, pegando esse gancho que Felipe comentou, dessa venda da mão de obra da pessoa, vem naquele discurso do que você precisa se esforçar muito nesse trabalho aqui para conseguir alcançar esse patamar aqui, você conseguir se tornar esse indivíduo aqui, digamos, padrão, o indivíduo padrão para a sociedade, o que vai trocar o carro todo ano, o que vai fazer a super viagem, e tudo isso acaba fazendo com que a sociedade acabe olhando as pessoas que não alcançam esse padrão, que acabam sendo poucas, acabem olhando como pessoas que fracassaram, dando aquela ideia de que se você não tem o celular do ano, se você não tem o lançamento da Apple atual, se você não consegue fazer aquela viagem que todos fazem, se você não consegue ter a TV ou notebook que está saindo agora no mercado, a TV 4K, o notebook mais atual, se você não conseguir alcançar tudo isso, você está fracassando, você é um fracasso para a sociedade. E as pessoas que acabam conseguindo alcançar todo esse patamar, muitas vezes acabam sendo usados como o exemplo da meritocracia. Tá vendo? Ele conseguiu se desenvolver, conseguiu alcançar todo esse nível, esse patamar. E é algo que a gente até já comentou aqui. Muitas vezes essa pessoa que conseguiu alcançar esse patamar, saindo de classes sociais mais humildes, é um caso isolado. Muitas vezes a pessoa que conseguiu alcançar esse patamar foram pessoas que já herdaram
uma condição financeira favorável, herdaram condições educacionais favoráveis, ou seja, tiveram várias vantagens relacionadas a pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não tiveram condições financeiras para apenas, digamos, estudar, tiveram que trabalhar um turno e estudar em outro. Ou seja, a gente acaba levando essa ideia do sucesso a uma ideia de que a pessoa teve sucesso, então é o exemplo para o mérito. Mas a gente não leva em conta, o que está sendo discutido aqui, que há fatores econômicos, sociais, até mesmo políticos que fazem com que essas pessoas que alcançam esse patamar alto, elevado na sociedade, são poucos. Ou tiveram vínculos familiares poderosos, são herdeiros, ou então tiveram, como dito, tiveram uma educação ou um nível econômico superior às outras pessoas. E isso é algo que, infelizmente, a gente vê demais na nossa sociedade. E até pegando um ganchozinho, essas pessoas que são os coaches aí financeiros, eles acabam se vinculando não somente a essa questão da meritocracia. Eu acho que eles pegam também aquele vínculo agora atual religioso, do que você tem que ter fé para você ter sucesso. E acaba vinculando mais outra questão psicológica à questão do sucesso a todo custo. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Em relação a essa questão sobre o próprio adicionar o fator Deus, eu acho que inclusive até baixo demais quando as pessoas usam isso, porque eles acostumam a atrelar a prosperidade a você ser uma pessoa boa, de fé, você tem o merecimento, Deus te honrou e tudo mais, e todos esses discursos cristãos aí que a gente ouve bastante, né? E obviamente que muita gente se apropria dessas falas e falam atrocidades de que até vendem, na verdade, finanças para evangélicos e tudo mais, como se isso fosse um nicho específico, né, que demandaria essa precisão. Mas vale lembrar também que tem um influenciador de finanças que ele fala bastante sobre esse ponto, né, e ele é bem famoso, inclusive, ele até me ameaçou de me processar também, mas isso é hora para depois eu conto do off. E esse é outro, porque eu já comentei de uma pessoa aqui uma vez, essa já é outra pessoa, mas que fala muito sobre o discurso da desigualdade, né? Então ele fala que a desigualdade não é um problema, o problema é a pobreza, né? E aí alguns nós na cabeça das pessoas são feitos porque a grande maioria dessas pessoas tem um poder de persuasão muito grande, sabem falar muito bem, e os filhos da puta conseguem convencer. E o argumento deles é que a pobreza é o que, enfim, gera toda essa problemática. Só que os argumentos são tão rasos ao ponto de ver e de não enxergar que, de fato,
o processo que a gente está vivendo, e é por conta da desigualdade que a gente está vivendo que a pobreza ela é retroalimentada. Esses bilionários e milionários que estão cada vez que passa aumentando aí no mundo, o número dessas pessoas, eles não estão fazendo isso porque eles estão aumentando a sua produtividade, aumentando a sua capacidade de produzir e tudo mais, a sua eficiência. Grande parte dos países ocidentais hoje que estão com condição de renda ótima, conseguiram isso porque ficaram explorando a gente aqui. Ficou levando o nosso pau-brasil e dando pente pra gente pentear cabelo. E continua até hoje. Só que a diferença é que carregam todas as produções naturais daqui e aí a gente fica com o que sobra, com o que resta, né? Isso quando sobra. Então, é muito fácil defender que o problema não é a desigualdade, né? Então, o discurso geralmente dessas pessoas é que a desigualdade não é um problema. Então, o que muda na minha vida se o Elon Musk é bilionário? Como se a riqueza do mundo todo fosse infinita, né? E aí vem a outra justificativa que eu já cansei de rebater dessa galera de que o capitalismo ele pode gerar riqueza. E aí eu fico pra morrer puto da vida porque as pessoas acham que recurso natural você pode torcer o Bitcoin que vai dar água, que vai, enfim, travar alguma coisa nesse sentido, né? Então é bem complexo, porque eu fico entre ter raiva e ter pena, sabe, desse tipo de argumento, porque as pessoas, infelizmente, usam isso para poder ganhar espaço, ganhar notoriedade, interesses políticos, interesses financeiros, e isso acaba fazendo com que muitos discursos e até desses argumentos sejam repassados de uma maneira irresponsável, né? Então tem muita gente hoje que é pobre, que está sofrendo pela desigualdade social e pela pobreza do Brasil, e está lá batendo palma para o liberal, achando que, de fato, se ele conseguir acordar todo dia de manhã, 5 horas da manhã, e gritar na frente do espelho que é um vencedor, ele vai fazer 1 milhão antes dos 30, né? Mesmo ele tendo 35 anos. Então é bem complicado. E pegando até algo que Presley comentou, a gente percebe também que não é somente, Presley, essa questão digamos, do material, dos recursos naturais. A gente vê também que essas grandes potências, elas acabam também tirando muitos pesquisadores de outros países. O Brasil mesmo, se não me engano, no ano passado, em 2022, foram mais de 3 mil pesquisadores brasileiros que estavam fora do Brasil. Ou seja, são mentes pensantes que agora estão pensando para grandes conglomerados, outras universidades fora do Brasil, outros institutos de pesquisa em outros países. Ou seja, estão tirando tanto os recursos naturais, como também os recursos de pensamento, digamos, vamos dizer assim, entre aspas, recursos mentais, que estão saindo daqui do Brasil. E voltando também nessa questão da meritocracia e as questões de consumo, que a gente vê bastante, é que dentro dessa mentalidade do mérito, acaba tendo a ideia de que você tem que ter muitos recursos, você tem que ter tantos recursos como bens financeiros para conseguir demonstrar que você alcançou certo patamar. E isso também eu acho que é algo muito ruim, porque faz com que as pessoas que não alcancem aquele patamar de ter toda aquela instrumentalização que as pessoas desejam que a pessoa tenha, acabam sendo, como dito anteriormente, pessoas que são excluídas da sociedade por serem consideradas pessoas que não alcançaram o padrão necessário. Ou seja, a pessoa que não tem o iPhone, do lançamento da iPhone, é uma pessoa que não tem sucesso. Ou seja, o sucesso da pessoa vai se resumir aos bens materiais que ela tenha. É bem complexo isso, porque muitas das vezes as pessoas acabam entrando, como o Presley falou até no começo do episódio, a respeito de remédio, né? Então, assim, a pessoa ela começa a se sentir uma fracassada, começa
a adoecer psicologicamente, e essa pessoa acaba tendo que se dedicar à saúde mental, e muitas das vezes as pessoas nem recurso tem para isso, né, para poder conseguir melhorar. E isso é muito complexo, porque as pessoas acabam se endividando cada vez mais, e assim, infelizmente, como a gente vive numa sociedade do consumo, e como ter hoje, a gente consegue ver que muitas das vezes é mais importante para algumas pessoas, a gente entra além da questão do problema da alimentação, que as coisas estão muito caras, né? As pessoas já estão se endividando por conta de alimentação, infelizmente algumas acabam entrando em dívida por conta de bens, né? Trabalhando assim para poder consumir bens, consumir serviços que, infelizmente, numa sociedade, tentando alcançar um status numa sociedade e numa classe que, infelizmente, a gente não consegue de um dia para o outro, né? Sim, a meritocracia, ela na verdade tinha um conceito distópico, né? Assim, algo ruim. E hoje ela já se torna algo que é uma justificativa moral, né? Pra dizer, assim, pra sociedade que eu merecia aquilo, né? Eu tenho isso por mérito meu, né? Nada nem ninguém interferiu nisso aqui. Somente eu, né? Consegui tudo isso. O que Marx fala sobre isso, Kleber? Quem falou aí? Oi, perdão, te cortei sem querer, desculpa. Não, pode falar. Não, é que no caso, inclusive essa semana, eu fiz uns vídeos, né? Recomendo até quem não assistir lá, eu fiz um vídeo falando algumas críticas sobre o governo PT, né? E eu fiz uma parte, vai sair a parte 2 semana que vem. E já adiantando, uma das minhas críticas foi que o governo PT, por mais que ele tenha investido muito em educação, ele não investiu em ensinar a população, né? Então, durante o período, né, sobretudo o governo Lula, o 1 e o 2, você teve uma enxurrada de acesso a consumo. E não entendo errado, isso aqui não é ruim. Mas a questão nós tivemos muito acesso a consumo, então deu-se consumo para a população, mas não se deu ideologia. E aí, quando chega um discurso do próprio sistema como um todo, falando que, olha, as pessoas se esforçaram e conseguiram comprar a sua casa. Mas qual é a casa? É a casa, minha vida. Olha, eu consegui colocar os meus filhos para estudar com muito esforço numa faculdade. Qual foi a faculdade? Ou foi uma faculdade pública, né, no meu caso, que foi criada no governo PT, ou talvez foi paga pelo FIES. E aí a gente poderia ficar elencando isso, exatamente. Então, assim, são coisas que a gente poderia ficar aqui elencando, né, que fez com que as pessoas hoje, elas, por terem ascendido um pouco ali na vida, elas conseguem ter acesso a determinadas coisas, se enxergam como parte da burguesia, se enxergam como uma parte ali da elite, justamente por conta do acesso ao consumo. Só que não receberam essa educação para entender que elas ainda estão no processo de superação da pobreza. Elas ainda estão passando por processos de exploração, de melhoria de direito trabalhista e por aí vai. Só que, do outro lado, né, no meio dessa jornada, eles receberam o abraço da meritocracia. E aí que eu acho que as coisas começaram a desandar. Porque aí teve muita gente que conseguiu, porque trabalhou, porque se esforçou. Sim, todos nós nos esforçamos. E aí isso se transformou nesse discurso lindo de que eu não preciso de governo, eu não preciso do Estado, eu não preciso de nada. Que é um conceito do livre mercado também, né? Exatamente. Então, só que aí você pergunta para a pessoa o básico do tipo, essa semana eu estava conversando com outras pessoas, outro podcast que eu fui convidado, e eles falam sobre a questão também, falamos sobre a questão tributária. E aí eles fizeram uma pesquisa na rua perguntando das pessoas se eles usam alguma coisa do Estado, né, algum tipo de recurso. E um número muito grande de pessoas falou que não, um número muito grande de pessoas falou que não usavam. Porque na cabeça das pessoas, você receber alguma coisa do Estado é Bolsa Família.
Então, se você não recebe Bolsa Família, você não precisa do Estado. Só que elas esquecem de segurança, que ninguém pode entrar na sua casa, porque se alguém entrar, você tem como chamar um órgão que vai bater na tua casa para te proteger. A comida que chega na sua casa ela é fiscalizada por um órgão que é público. E por aí vai, são várias outras questões. Então as pessoas acabam desassociando, né? Então isso foi um prato cheio para que as pessoas falassem, olha, eu não dependi de governo, eu que acordei cedo e fui trabalhar para o meu filho estudar. Ah, não, mas eu abri o meu comércio. Ah, você abriu o seu comércio? Que bom, você trabalhou muito. Sim, trabalhou muito. Mas será que não foi porque você conseguiu um crédito mais barato na época de uma ação do BNDES que foi proposto pelo PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento? E aí as pessoas desassociam e acham que de fato foi uma coisa conquistada dela. por si só, né? Exatamente. Sim, mas aí eu perguntei ao Kleber sobre conceito de Marx, né? Aí nessa questão da meritocracia, enquanto antes, né? A meritocracia era tida como algo distópico, algo ruim, né? E hoje já é, tipo, glamorizado. E aí eu perguntei a Kleber conceito de Marx sobre essa questão da meritocracia. O que Marx ele vai abordar, por exemplo, no que a gente está abordando bastante aqui, essa questão da ligação que as pessoas acabam tendo a bens, por exemplo, bens financeiros, que são aqueles recursos que a pessoa acaba obtendo, que aí cria a ideia de fetichismo, que aí seria, no caso, um fetichismo ligado à mercadoria, que ali contrapõe como fetichismo da mercadoria, que esse tema ele é proposto por Marx, que ele indica que esse fetiche ele acaba criando uma espécie de fantasia, ou seja, um simbolismo sobre um objeto. E aí as pessoas e até mesmo a sociedade acaba definindo uma relação social definida sobre aquele objeto, que seria estabelecido, por exemplo, entre pessoas, mas aí as pessoas acabam estabelecendo com relação àquele produto, àquele bem. E isso faz com que essa sociedade do capital, ela acabe tendo a ideia de que determinado produto vai fazer parte de determinada classe social, de determinado posto, de determinada pessoa que alcançou aquele status para ter aquele determinado produto. Vamos dizer assim, de uma forma mais simples. Ou seja, isso faz com que as relações sociais entre as pessoas acabem muitas vezes sendo sobrepostas pela relação das pessoas com os seus objetos, com o simbolismo, com o fetiche relacionado a um determinado produto. E isso acaba levando a ideia exatamente desse grande conjunto de situações que estamos comentando aqui, do mérito da pessoa alcançar determinados produtos que acabam sendo, digamos, relegados à ideia de que a pessoa tem que ser rica para alcançar aquilo ali, aquele determinado objeto, criando essa ideia de fetiche. Se cria muito uma questão de objeto de luxo, né, que a gente conhece hoje, né? A mercadoria ela acaba tendo o valor dela, acaba ultrapassando além do valor financeiro, né? A questão do status e a gente idealiza muito isso, né? Muitas das vezes. Porque, assim, eu posso estar errada, né? Presley e Kleber também podem me corrigir aí, né? Mas eu acho que a lógica capitalista está muito ligada a esse fim lucrativo, né? Então, assim, não o desenvolvimento social. E aí... A ter mais que o outro, né? Sim. Sim, justamente porque vai gerar essa disputa, né? Economicamente muito lucrativo, né? E o desenvolvimento social sempre lá embaixo, em todos os setores, né? Do desenvolvimento social, no caso. Tô falando besteira, meninos? Não, realmente, de fato, a lógica capitalista é uma lógica de acumulação, né? Seja ela acumulação de capital, e aí por capital a gente entende tanto dinheiro quanto coisas também, né? Então, como bem o Kleber havia comentado no começo, nós temos ali essa
perspectiva de sucesso atrelado a bem material, né? Então, se você chegou nos 30 anos e você não comprou uma casa ou você não comprou o seu carro, as pessoas perguntam, nossa, o que aconteceu? E elas esquecem de validar de fato o que você quer, a tua individualidade, as suas questões, se você precisa, se não precisa. E aí a gente pode reproduzir essa estratégia de análise para várias outras situações, né, do nosso cotidiano. Mas voltando à parte do consumo, eu acho que isso fica muito nítido a partir do momento que você tem a própria estratégia de grandes empresas, que é parar de fazer bens duráveis para fazer bens cada vez menos duráveis, né? Então, antigamente você comprava um guarda-roupa e esse guarda-roupa passava de geração em geração, né? Ficava lá anos na família, todo mundo morria e o guarda-roupa estava lá intacto. Hoje em dia você compra um guarda-roupa com um ano de uso e ele já está todo arreganhado. E aí vale para eletrônicos e tudo mais. Então, eu acho que faz parte do sistema como um todo esse sentido de precisamos acumular e precisamos lucrar. E aí, por conta disso, você tira vários fatores, como o fato, né, do uso da meritocracia, de tirar a humanidade das pessoas. Então, você não é mais um indivíduo, você é um consumidor. Então, as empresas não te vê mais como uma pessoa, mas te vê como um potencial comprador do produto dela. Você acha que a questão do... é que eu queria falar sobre o submarino aqui, nessa análise. Podemos falar? Por conta do livre mercado, né, desses milionários terem pagado, oh meu Deus, para poder ter esse bem, não é bem, né, mas essa experiência exclusiva, né? Eles estavam, tipo assim, ostentando, né? Eu vou ver o Titanic. Sim. É quando a gente começa a entender, de fato, quando a gente vê as pessoas usando o dinheiro. E para ser sincero, eu vejo isso como um exemplo até simples e até às vezes entendível, para falar a verdade. Porque se a gente for comparar com o hábito de bilionário, tem tanta coisa estranha, sabe? Às vezes eu me perco fazendo umas coisas meio tipo assim, procurar no YouTube casa mais rica de tal país e ficar vendo as pessoas entrando nas casas e vendo e fazendo o tour pela casa, sabe? E aí eu fico vendo tipo, como as pessoas ricas usam dinheiro, sabe? E quando você tem muito dinheiro, você não tem o que fazer. Então você fica caçando, inventando famoso, inventar moda, sabe? Tanto que eu até brinquei aquela hora no off com vocês falando de que era rico fazendo riquice, sabe? Porque, de fato, chega um ponto que a discrepância é tanta que as pessoas começam a fazer isso. Aí é viagem para o Titanic, é fazer tourzinha na Lua, aí querem inventar não sei o que, aí fazem determinado tipo de ritual que só entra quem levar não sei o que, de que buscar de não sei aonde, e por aí vai. Então, e aí você vê a discrepância quando você vê que, sei lá, tipo, o que eles gastaram lá, tanto pelo Estado que gastaram com eles, quanto também o custo, né, para serem levados até lá, o que esse dinheiro não poderia fazer de diferente para ajudar a reduzir essa desigualdade que a gente percebe por aí. E aquele negócio, né, a desigualdade é interessante para eles, né? Infelizmente. É que é mão de obra mais barata, né? Exatamente. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora.
mesmo. Então vamos agora para o oferecimento aos nossos apoiadores, né não, Kleber? Isso mesmo. Vamos agora para a parte de indicações, que é um oferecimento aos apoiadores do Historiante. Pessoas que acessaram o apoia.se/historiante ou através do aplicativo Orelo e se tornaram apoiadores do Historiante. Para todos vocês, o muito obrigado, porque foi com essa singela contribuição de vocês que o projeto Historiante continua com vida, levando conhecimento para várias pessoas. E vamos mandar aqui um singelo abraço e muito obrigado para Adma Caricelli Rocha, Flávio José dos Santos e Clécio Cunha Mendes. Para você e para todos os outros apoiadores, um muito obrigado. Bom, bora de indicação. Então eu vou começar aqui. De música, eu tenho ouvido muito Legião Urbana, gosto muito de... É da minha geração, né? A gente tinha competição de quem sabia Faroeste Caboclo de cor na escola, então tinha essa competição quando eu era mais jovem. Mas eu tenho ouvido muito e eu acho que traz um pouquinho, remete um pouquinho sobre essa questão do consumismo, sobre essa questão do capitalismo em si, né? A música Geração Coca-Cola. Então eu queria trazer essa música para essa semana. Eu acho ela excelente para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E para assistir, eu vou indicar o canal da Rita Von Hunt. Tem um vídeo específico e tem uma série que ela fala sobre Marx. A gente falou um pouquinho aqui sobre fetichismo. A gente pincelou alguma coisa aqui a respeito sobre o fetichismo, né, da mercadoria. Tem um especial dela falando sobre Marx e um desses episódios fala sobre o fetichismo na sociedade capitalista. O canal da Rita Von Hunt é o Tempero Drag e só você jogar esse título lá que você consegue assistir esse vídeo e a todo especial e também vários outros conteúdos. Bom, eu vou indicar aqui na nossa parte aqui de séries, filmes e literatura. Eu vou indicar o Conde de Monte Cristo, né, para esse fim de semana aí, você que tá na pegada retrô, como o Felipe eu nunca vou esquecer, gente, eu tinha um podcast com o Felipe sobre cinema, e pra minha surpresa... Saudades, né? Pra minha surpresa, a série preferida dele era Power Ranger. Então, assim, isso me marcou muito. Ele é um cara muito retrô. E aí eu acho que nessa pegada... Olha que calúnia. Eu vou indicar o Conde de Monte Cristo, que é aquele Old But Gold. E vale a pena demais. Eu vou indicar também China, mais uma vez. O Socialismo no Século XXI, do professor Elias Jabbour. Gente, esse livro é muito bom, inclusive ele fala muita coisa sobre essa questão meritocrática, o livre mercado e, enfim, como que funciona na China, que é um modelo, digamos assim, de socialismo marxista modernizado. Mas ele fala lá também a questão de que você pode enriquecer na China sim, mas você vai pagar mais por isso. E eu acho muito interessante como o Estado ele age, né, nessa questão de ser uma economia mista e como a sociedade reage a isso e como o Estado ele age também, né, na sociedade para proteger esse mecanismo social e também o capital, né? Enfim, leiam, é muito bom. Eu sempre, nos últimos episódios, né, que eu estive, eu indiquei essa literatura, indico novamente China, Socialismo no Século XXI, e vou indicar uma música, já que estamos no fim de... Já que sextou e sabadou, vou indicar Bones, do Imagine Dragons. É assim que fala, gente? Imagine Dragons? Imagine Dragons, brincadeira. Bones é uma música animada aí, libera geral, galera. Então, semana pesada. Se entrega aí essa música e libere seus demônios. Como eu não sabia,
eu vou indicar aqui, decidi indicar de última hora, duas séries, né? Uma, se eu não me engano, eu acho que eu já indiquei aqui, que é Succession, que é sobre uma grande empresa de televisão norte-americana. Então, para entender um pouco sobre política, dinâmica capitalista e mundo dos bilionários, é bem interessante. E uma série que eu tô assistindo agora, recentemente, tô no comecinho, então eu não sei se presta ou se não presta, mas os primeiros episódios me chamaram muita atenção, que é Foundation, que é uma série que passa num futuro bem distante, e eu achei uma discussão muito legal, porque eles acabam, na verdade, tendo que passar por situações em que a humanidade precisa se reinventar e se resguardar. Então eles começam a passar por questionamentos de como vamos proceder. Existem agora trilhões de pessoas no mundo, na galáxia, no universo, e eles têm que fazer escolhas porque a galáxia está indo de arrasta para cima. Então eles precisam fazer alguma coisa para isso. E aí eles começam a ter que fazer escolhas do tipo, qual é a linguagem que nós vamos carregar para esse novo mundo, qual é o sistema métrico, e várias outras discussões que me fizeram realmente pensar em situações como o que já existiu no mundo antes da gente e nós nem fazemos ideia, justamente porque escolheram não carregar adiante. Então fica aí a minha sugestão para o final de semana. E vou fazer minhas indicações. Eu vou indicar um livro diante de uma polêmica que surgiu na semana passada, que uma revista conceituada da China, ela fez um artigo, o pessoal dessa revista fez um artigo dizendo que o exército brasileiro não servia para uma guerra. E aí eles usaram como exemplo a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí eu decidi trazer um livro. Fiquei em dúvida de alguns artigos, alguns livros, mas eu trouxe o livro Duas Faces da Glória. O autor desse livro, eu tenho várias críticas com relação a ele, com as atitudes dele, que é William Vac. Tenho muitas críticas com relação a atitudes que ele já teve, mas com relação a esse livro, ele traz vários tópicos e vários momentos em que demonstra que realmente as Forças Armadas do Brasil, a FEB no caso, teve muita dificuldade na Itália, principalmente com questões de organização, questões básicas, por exemplo, emissão de relatórios, de manutenção de seus equipamentos, coisas que assustavam as Forças Armadas americanas. Os americanos não sabiam nem como os brasileiros conseguiam atuar daquele jeito. E esse livro traz exatamente essa perspectiva, que é uma perspectiva que, se for para uma historiografia, por exemplo, muito ali militar, tal, ligado ao exército, não vai ter esses detalhes, sobre, digamos, essa outra face da FEB, ou seja, uma outra face da glória, que muitas vezes é ostentada aí pelo discurso ufanista. Como eu disse, eu tenho algumas críticas com relação a algumas atitudes do autor, William Vac, mas em relação a esse livro é a minha indicação de leitura para vocês. E como músicas, eu vou indicar duas músicas, já que esse podcast, acredito que deva ser o último podcast no mês do orgulho, e eu vou indicar duas músicas de dois grupos que têm seus vocalistas que são assumidamente da comunidade LGBT. O primeiro, eu vou indicar a música Painkiller, da banda Judas Priest, já que seu vocalista, Rob Halford, ele é assumidamente gay. Ele até quando assumiu, ele ficou assim, se declarou e ficou com medo da atitude, já que é do meio do heavy metal. Ele não sabia como seria a atitude das pessoas. E ele, até hoje, é um dos músicos mais respeitados dentro do heavy metal, Rob Halford. E a outra música é a música da banda Otep, que a vocalista, Otep Shamaya, ela é assumidamente lésbica. E a música que eu vou indicar da banda Otep é a música Ghost Flowers.
que tem aquela pegada bem new metal ali de uns 10 anos atrás, aquela pegada que quem gosta de new metal ou nu metal vai curtir bastante. Então estão aí minhas indicações para vocês curtirem neste final de semana. Bom, acho que é isso então, né? Como diria o chefinho, abemos podcast. Abemos, né? Subiu fumaça branca. Mais uma vez... Subiu fumaça branca e desceu bilionário. Foi submarino. Mais uma vez, Presley, muito obrigado pela parceria, muito obrigado aí pela paciência com a gente, pela atenção de sempre, tá bom? É sempre muito bom ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Quando precisar, também para poder falar sobre economia, falar mal de bilionário, do liberalismo, do capitalismo, pode chamar que eu adoro. Fechou, cola com a gente então. De novo, seja bem-vinda de volta, Lídia Verônica. Muito bom ter você de novo. Não te interrompi no episódio de hoje, tá vendo? Eu vi. É só o começo, tá? No próximo eu te interrompo. Pode deixar. Tá bom? Certo. Bom, é isso. No 3, 2, 1 vamos dar o tchauzinho que o nosso chefe gosta, senão a gente é demitido, né, Kleber? Melhoras pro nosso chefe. A gente desce pro Goulart. Exatamente. Boa recuperação pro nosso chefe aí que tá de molho. E a gente agradece a participação de todos e todos que ouviram a gente até aqui. Então no 3, 2, 1, vamos lá. 3, 2, 1. Tchau! Gente, Pensei que ia ficar no vácuo. Juro que eu pensei que ia ficar no vácuo. Gente, eu vou dar o leite ali, viu, da criança.